Você está no City Extra Português Podcast e esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias do Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou o seu apresentador e vamos juntos conferir as novidades do time azul de Manchester. Mas antes, você conhece a The Citizens Brasil? É a torcida oficial do clube aqui no Brasil. Portanto, se você quer se aproximar do time de Pep Guardiola e ter acesso a descontos, sorteios e benefícios exclusivos, afilie-se à The Citizens Brasil, a maior torcida do Manchester City na América Latina e patrocinadora do episódio de hoje. E sem mais delongas, vamos para os jogos dessa semana. O City jogou 2 vezes. Começou na terça-feira com um empate em 2-2 contra o Brentford fora de casa. E hoje, neste domingo em que gravo o episódio, ganhou o Ipswich Town por 6-0. E vamos começar pela primeira partida, que foi um empate em 2-2 contra o Brentford, 2 gols de Phil Foden. E os donos da casa empataram a partida com o Issa e Norgard. O time começou bem, jogou ok, fez um 2-0 que parecia ter liquidado a fatura, faltavam 13 minutos para acabar o jogo, e o City toma 2 gols bobos, 2 falhas, foram 2 gols que consentiram de erros de marcação, o erro do Akanji, o Ortega poderia ter feito melhor. Eu jogo como goleiro, é claro que no rachão, na pelada, por diversão, longe do nível de profissional, mas o que o Ortega toma na cabeçada do Norgard era só deixar a mão dura e espalmar para cima, não para o lado, espalmar para frente, né? Claro, não pode dar o rebote para frente, mas uma cabeçada queima-roupa faz o que dá para tirar o gol, né? Coisa que ele não conseguiu, e foi frustrante. Foi realmente um resultado que abalou um pouco o ânimo do City, que vinha numa sequência muito boa. Ainda é aceitável, porque antes perdia, não conseguia ganhar. Agora está num ritmo mais ok, vamos com o pé no chão, não é para se iludir que vai ganhar todos os jogos, os 20 milhões de jogos em seguida, mas pelo menos vai manter a invencibilidade, não vai perder como perdia em novembro, em dezembro. Portanto, um jogo que o City tinha a vitória na mão, mas deixou escapar. O resultado, no entanto, é justo. É justo porque o Brentford criou bastante durante os 90 minutos, acabou por fazer os 2 gols ao final da partida, mas isso não tira o mérito deles, não. Porque se você pegar até o XG, que são os gols esperados, o Brentford ganhou o City, fez 0,36 a mais que o City em gols esperados. Então, um resultado que traduz o empate. 2-2 ali, 1 ponto para cada lado, ficou justo. Mas se o Brentford fez 2 gols ao final da partida contra o City, contra o Liverpool eles tomaram 2 gols no encerramento do jogo. É bem frustrante, ainda mais para ilustrar a situação que vive o City. Depois da partida do meio de semana, Phil Foden disse, abre aspas, não há desculpas, fizemos o que pudemos, fecha aspas. O City lutou bravamente, é claro que tem as dificuldades por conta das lesões, e não conseguiu sair com os 3 pontos e voltar para casa feliz. Voltou para casa decepcionado. Já hoje, o City viajou de novo e voltou feliz para Manchester. Melhor, voltará ainda, mas para vocês já voltou. Porque ganhou de 6-0. Foden fez 2 gols de novo, Kovacic fez 1, Jeremy Doku fez mais 1, Haaland outro e James McAtee fechou o placar. 6-0, assistência do De Bruyne, assistência do Foden, assistência do Doku. A quinta série que me perdoe, mas já a dupla Foden-Doku jogou muita bola e foram os 2 melhores em campo, para muitos. Kevin De Bruyne também se destacou bastante, McAtee entrou bem, mas para mim o melhor foi Kovacic. Eu não via o City ter tanto controle do meio de campo há muito tempo. Possivelmente essa foi a melhor atuação do City na temporada inteira. E muito se deve ao controle que o Kovacic deu e entregou ao meio de campo. A partida do croata foi sensacional, só faltou dar cambalhota dentro de campo.
né? Depois que ele foi substituído, até o ritmo, a intensidade diminuiu um pouco, naturalmente, porque entraram jovens da base, como Divin Mubama, Nico Riley, Rico Lewis, o próprio McAtee, e o time deu aquela assentada, até porque não precisava mais correr, não precisava mais ir desesperadamente atrás do Cole. E isso é até um dos pontos que o Foden tocou na entrevista pós-jogo. Mas um resultado que é para dar confiança. O City agora está em 4º lugar, está na zona de classificação à UEFA Champions League, tem um bololô ali com vários times, incluindo o Chelsea, Aston Villa, por exemplo, mas é um resultado para levantar a autoestima dos jogadores, a confiança da equipe, e é claro, também com boas notícias. Rubem Dias voltou e voltou já sendo o xerife da zaga do clube. É o principal zagueiro do elenco, não tenho que negar, é o melhor deles. E talvez o que estivesse mais em forma agora, a má notícia, Nathan Ake se lesionou. Por quanto tempo? Qual é a gravidade? Isso não foi revelado, mas o clube confirmou que sim, Nathan Ake estava indisponível por lesão para o jogo de hoje. A notícia também que é muito interessante é que com os gols dessa semana, 4 para Phil Foden, ele chegou às 100 bolas na rede na carreira inteira, isso contando o City e Inglaterra, clube e seleção que ele representa. Ainda sobre jogos, um ponto que nós tocamos no episódio passado foi o adversário do City na próxima fase da FA Cup. Tínhamos a dúvida sobre quem seria, porque o City pegou a bolinha de um jogo que ainda não havia acontecido, que era entre Leyton Orient e Derby County, e o vencedor foi o primeiro que eu citei, o Leyton Orient. Então o City viajará até o estádio desse clube no dia 8 de fevereiro, um sábado, e a partida começa às 9h15 da manhã no horário de Brasília, 12h15 em Portugal, 1h15 em Angola. E agora vamos para as novidades do mercado de transferências. Mas vamos começar com uma notícia interna, porque Erling Haaland renovou com o City até julho de 2034, 9 anos e meio, ou seja, 115 meses. Coincidência ou não, com o caso legal da Premier League, eu acho que não, porque a renovação estava selada desde o ano passado. A duração do novo contrato do Haaland é um recorde para um jogador em competições domésticas na Inglaterra. E o salário básico dele é estimado em 500 mil libras por semana. Tá bom para você ou tá barato? Acho que tá barato, é troco do pão pro City, né? Essa informação é de Jamie Jackson. Sobre renovar com o City, Haaland disse, abre aspas, estou super feliz, orgulhoso. É difícil colocar em palavras porque é um grande momento. Muito orgulhoso e feliz. Estou ansioso para ficar no City por tanto tempo. Conversando com as pessoas com quem falei, a fome de vencer e o apoio que tenho recebido nos últimos anos da diretoria, de todos os chefes e do Pep Guardiola, no final foi uma decisão fácil e estou encantado. É um clube muito acolhedor, onde você é realmente bem cuidado. Você realmente se sente aqui em casa. E é essa primeira coisa incrível, fecha aspas, para agora a estrela do Manchester City, a nova cara desse clube, que ficará por mais 9 anos e meio no time. É tempo demais. É incrível, é absurdo, porque ele estará com 34 anos quando terminar esse vínculo. Gente, é uma carreira inteira, é uma vida. 12 anos num clube é tempo. E é só agradecer por ter a máquina norueguesa no Manchester City. Agora, vamos prosseguir com contratações, porque temos novidades no cenário do City em termos de contratações. Se na semana passada tivemos o Here We Go de Abdulkadir Kusanov, agora tivemos mais 2 confirmados por Fabrício Romano. O primeiro foi do brasileiro Vitor Reis. Ele sai do Palmeiras em um acordo de 40 milhões de euros e o City pediu uma transferência imediata. Segundo a apuração da equipe do City Extra português, ou seja, a apuração exclusiva nossa, o zagueiro foi para Manchester e chegou na quinta-feira. Ele será anunciado em breve. O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, disse que, se calhar,
vendemos o Vitor Reis porque eu falei demais. Isso porque Abel é amigo de Hugo Viana, o futuro diretor esportivo do Manchester City. Ele ainda está em contrato com o Sporting, mas já coopera com Txiki Beristain, o atual diretor esportivo do clube, para as contratações dessa temporada, desta janela de inverno europeu. Portanto, Hugo Viana ouviu o que o Abel falou do menino, foi muito elogiado pelo treinador dele, ou melhor, ex-treinador agora, e disse: vamos atrás desse garoto porque ele é jovem, nós precisamos de mais corpo no elenco e ele vai dar isso ao time. Portanto, here we go para Vitor Reis no Manchester City, que, segundo a informação de Júlio Gomes Filho, já está na mira da seleção brasileira para ganhar a primeira convocação dele ao time principal da amarelinha neste ano de 2025. Então, Vitor Reis para ser anunciado em breve e uma contratação de peso para o futebol brasileiro e para o Manchester City. Outra contratação de muita responsa é a de Omar Marmoush. Não é mais novela mexicana. Durante a semana foi um disse que me disse, mas fechou. Outro Here We Go confirmado por Fabrício Romano. A transferência do egípcio vale um pacote total de 75 milhões de euros, com bônus já inclusos. O City vê Marmoush como substituto perfeito para Julian Álvares, segundo Jacobs Ben. Marmoush não jogou contra o Dortmund na sexta-feira e nesse mesmo dia ele se despediu da torcida do Eintracht em uma cerimônia muito bonita, e isso basicamente já confirma a transferência para o clube. Marmoush fará exames médicos no City nesta segunda-feira. Então provavelmente quando você estiver ouvindo esse episódio, ele já terá passado e autorizado a assinar o contrato. O salário dele no Manchester City será em torno de 16 milhões de euros brutos e 10 milhões de euros líquidos por ano. Ele atualmente ganha algo em torno de 2 milhões de euros brutos no Eintracht Frankfurt, segundo Patrick Berger. E você, acha que a contratação do Marmoush é uma boa para o City? Eu acho que é o melhor jogador da Europa fora de um grande clube. A gente falando aqui de City, Real Madrid, Chelsea, fora dos clubes desse naipe, o Marmoush para mim é o melhor jogador e ele fura a bolha e é melhor até do que alguns desses grandes clubes. Portanto, para mim é uma contratação fantástica, 75 milhões, considerando a venda de Julian Álvares por 95, é um bom preço. E torcer para que o faraó egípcio agora seja do Manchester City em azul na Premier League e não mais em vermelho com Mohamed Salah no Liverpool, que está fazendo uma temporada fenomenal também. Mas continuamos, porque se o Here We Go da semana passada ainda não foi anunciado, vamos com calma, porque Abdulkadir Kusanov será anunciado nesta segunda-feira. Então, de novo, quando você estiver escutando esse episódio, ele já deve ter sido anunciado oficialmente pelo clube. Ele passou pelos exames médicos no time na sexta-feira e vestirá o número 45 com as cores do Manchester City. O zagueiro uzbek treinou já pela primeira vez com o clube no sábado, já conheceu o elenco, os novos companheiros de equipe, mas não pôde participar da partida contra o Ipswich porque ainda não foi inscrito nem anunciado. Lembrando que essas contratações não podem ser para já a fase de liga da UEFA Champions League. Eles só poderão jogar a partir do mata-mata, segundo o regulamento da UEFA. E para dar as boas-vindas ao zagueiro uzbek, uma bandeira do Uzbequistão esteve no setor da torcida do City no Portman Road, estádio do Ipswich Town, neste domingo para dar as boas-vindas ao jogador. Paris Saint-Germain e Real Madrid demonstraram interesse em Kusanov, mas decidiram não se envolver. O zagueiro estava decidido a se juntar ao Manchester City de Pep Guardiola depois que descobriu que o treinador havia aprovado pessoalmente a chegada dele. Kusanov, então, vai ser importantíssimo para o City, assim como o Vitor Reis, porque precisamos de homens na zaga. Se a Ake se lesionou, de novo, o Akanji não está jogando 100%, o Stones ainda não está 100%, por isso não joga. Rubem Dias voltou, mas a chance de se lesionar porque voltou de uma lesão muscular é grande. Então esses dois vão ser muito importantes para a sequência da temporada do City, com absoluta certeza.
Partindo agora para uma saída e algo que pegou todo mundo desprevenido na semana passada, que foi a declaração de Pep Guardiola sobre o interesse de Kyle Walker em sair do clube. O ex-capitão, já dá para chamar assim, deu uma festa de despedida para amigos próximos no fim de semana passado, de acordo com Sammy Mockball e Mike Keegan, jornalistas do Daily Mail. O jogador também apreciou uma cerveja na neve com amigos no início da semana. Ele festejando a nova fase da vida dele. O jogador não é um tópico atual no Bayern de Munique, segundo Florian Plettenberg, e o Galatasaray deu ao agente George Gardi autoridade total para tentar detonar uma grande bomba ao focar em um empréstimo para o capitão do Manchester City, Kyle Walker, de acordo com Fanatic.com da Turquia. Gardi pretende iniciar conversas com o City em nome do Galatasaray o mais rápido possível. Porém, Kyle Walker está interessado em ficar nas principais ligas da Europa, ou seja, não quer ir para a Turquia e não quer ir para a Arábia Saudita, isso a fim de salvar o casamento com Annie Kilner e também reatar um bom relacionamento com a família dele e os filhos. Ambos os times de Milão, portanto, estão interessados nele, mas, segundo Fabrizio Romano, o Milan é quem avança para os estágios finais de um acordo pelo jogador. Walker tem mais contatos planejados para concluir uma transferência e já está em acerto com termos pessoais até julho de 2027. Walker, cada vez mais próximo de sair do City, reforça o que disse em episódios anteriores de que provavelmente já atuou pela última vez com a camisa do City. E nós nem sabíamos disso, não é mesmo? Agora, o Milan avança cada vez mais para contratar o camisa 2, tanto que Zlatan Ibrahimovic confirmou as negociações. Pep Guardiola não quis comentar as alegações de Ibrahimovic, mas disse: se Zlatan disse isso, Zlatan disse isso. Vamos agora para um jogador que é o queridinho atualmente da torcida do City. James McAtee fez gol hoje de cabeça, existe golaço de cabeça sim, fez um gol de cobertura de cabeça, testou bonito, e Pep Guardiola disse na coletiva de imprensa pré-Brentford, na segunda-feira, que amaria dizer categoricamente que McAtee ficará no City esse mês, mas ainda não sabe dizer o que vai acontecer. Vamos para a fala do Pep. Eu adoraria que ele ficasse, sim. Fui eu quem disse, no ano passado, sobre talvez um empréstimo. Não, eu quero o Maca aqui. Claro, ele não jogou muito até agora, eu entendo. Mas fui eu quem disse que quero James aqui, conosco. Quer James McAtee conosco e hoje a torcida mostrou também que quer isso. Porque cantaram o nome dele por mais de 2 minutos após ele colocar a bola na rede pela 6ª vez no Manchester City contra o Ipswich Town. O mais atualmente é quem lidera a corrida para contratar McAtee, e isso é uma informação do Talksport. O City, no entanto, já rejeitou ofertas de empréstimo para James McAtee neste mês e, embora o jogador de 22 anos esteja em demanda no mercado, o clube não aceita propostas por ele atualmente. O City teve negociações de contrato com o jogador no ano passado, depois que Pep Guardiola e Txiki Beristain o convenceram de que ele teria uma chance nessa temporada, mas uma oferta concreta nunca foi feita. O atual contrato de McAtee acaba em 18 meses, ou seja, ao término da temporada 25-26, ano que vem. Essa é uma informação de Sam Lee. E vamos para a nova novela mexicana do Manchester City. Se tivemos uma novela mexicana que eu comemorei de ter acabado, que era do Marmoush, agora temos a novela Andrea Cambiasso, da Juventus, porque o jogador demonstrou interesse em uma transferência para o City, que até agora só pediu informações sobre ele, de acordo com o CM.com. Se o City fizer uma proposta monstruosa, a Juventus dificilmente conseguirá dizer não. Até agora, nenhuma oferta foi apresentada pelo clube inglês, no entanto.
mas o time italiano só consideraria uma venda se uma taxa de mais de 50 milhões de euros fosse oferecida, de acordo com o jornal Tuttosport. De acordo com Fabrizio Romano, o City já agendou um contato direto que aconteceu na sexta-feira com a Juventus para discutir sobre Andrea Cambiaso. O clube teve discussões positivas com o Cambiaso sobre um contrato de 5 anos no Etihad Stadium. E você, gosta de Cambiaso? Segundo uma apuração exclusiva, Cambiaso seria um jogador para atuar taticamente como volante do Manchester City quando o time tiver a bola, similar ao que faz Rico Lewis. Agora temos a fofoca da semana, porque Pep Guardiola e a esposa dele, Cristina Serra, decidiram se separar depois de mais de 30 anos juntos, de acordo com o jornal Sport. Eles tomaram a decisão em dezembro e pediram aos mais próximos para não explicar detalhes à imprensa. Embora não sejam mais um casal, Pep e Cristina continuam se dando bem e o relacionamento deles é cordial, estável e amigável. Teria isso uma influência na fase ruim que o City passou no ano passado? Pois é, não sabemos, mas o mundo adora especular sobre as coisas que acontecem nos bastidores e na vida pessoal do time. Sobre mais gastos na janela de transferências, temos uma relação com o caso judicial contra a Premier League. Porque com o veredito sobre as 115 acusações do Manchester City esperado para janeiro, alguns com conhecimento da situação acham que uma sanção que o City enfrentará não será mais séria do que uma multa. Apenas uma multa para o Manchester City, que deve ter limpado o chão com a cara da Premier League. Isso é informado pelo The Athletic FC. E os gastos do City são vistos nos círculos jurídicos como um sinal positivo para o time. O Manchester City pode receber até 6 novos jogadores nesse mês e um custo total de 250 milhões de libras. Uma fonte legal disse, abre aspas, seria um choque enorme se os proprietários do City decidissem financiar um programa de investimento tão grande se estivessem prestes a ser rebaixados da Premier League. Gastar muito no mercado de transferências e dar um novo contrato a Haaland sugere que eles sentem que se livraram pelo menos das acusações mais sérias, fecha aspas, e a informação é acreditada a Simon Mullock, do jornal Mirror. Interesse em um jogador do City que está em boa fase, o Real Madrid considera uma transferência para Savinho. E os agentes do jogador devem estar na Europa na semana que vem, nesta semana que está ao longo deste episódio. E o interesse do clube espanhol ainda é embrionário. No entanto, não existe um valor que o City toparia até mesmo para iniciar uma conversa com o Real por Savinho. O brasileiro tem um contrato longo, sem multa rescisória, e se tivesse, seria um valor astronômico, diz Rômulo Soares. Vamos agora para um jogador que o City enfrentou hoje e que é uma prata da casa, foi formado na academia do clube, é da base, Liam Delap, porque a cláusula de recompra do City pelo jogador é superior a 30 milhões de libras, segundo o Mail Sport. Após o jogo de hoje contra o Ipswich Town, Pep Guardiola disse que Delap é um atacante fantástico. E um breve comentário, a finalização mais surpreendente que eu já vi na minha vida é de um jogo do City contra o Bournemouth na temporada 2021, em setembro de 2020. O City ganha do Bournemouth de 2-1 no Etihad Stadium pela Copa da Liga. O Delap foi titular naquele jogo e fez um gol que a bola parecia flutuar. Foi um tiro, né? Foi um chute muito forte, uma bomba, mas a bola foi limpa, sabe? Eu não sei explicar. Pesquise esse gol para entender o que eu estou dizendo, e foi incrível. E o Delap também faz uma temporada estrondosa no Ipswich Town. É muito bom jogador. Para nossa sorte, não fez gols contra o City hoje. Vamos para volantes e meio-campistas, porque o City explora várias opções no meio de campo, inclusive Douglas Luiz, ex-Manchester City, mas que nunca atuou pelo clube, que seria contratado por empréstimo sem obrigação de compra.
No momento, a Juve prefere uma venda ou empréstimo com obrigação de compra, quer se livrar do jogador. Luiz não é o único alvo do City, segundo David Ornstein. Outro meio-campista que está no radar do City é uma lenda do Football Manager. Você aí que joga o prestigiado jogo de futebol, que você simula ser um técnico, esse jogador você vai conhecer. Porque o City está na disputa para contratar o meio-campista Sverhausen Nifan, do Rosenborg. Uma decisão sobre o futuro dele é iminente. O time de Nifan conversa com vários clubes importantes e a lista está em redução, já que o clube norueguês exige cerca de 10 milhões de libras pelo jogador, segundo informação da TV2 Sport. Outro meio-campista que foi monitorado recentemente pelo Manchester City foi o finlandês Mattias Stiltanen. E a informação é do F-Transfers, um jornal finlandês. Agora vamos voltar um pouquinho, vamos para a zaga, recuar um pouquinho no campo, porque o Djumabá, você lembra dele dos episódios anteriores? De novo, porque agora o City Football Group está na pole position para contratar o jogador do Real Valladolid e está dando duro para contratá-lo neste mês. Resta saber se o jogador de 18 anos permanecerá emprestado no Valladolid ou se irá para um clube do próprio City Football Group, segundo Rob Dawson, da ESPN. E estamos chegando ao fim deste episódio de hoje para terminar com duas notícias tristes, porque faleceram dois jogadores que marcaram tempo no Manchester City. O primeiro é o ex-capitão e treinador do clube, Tony Book, uma das maiores lendas do City. Se você não conhece Tony Book, você não pode se considerar um torcedor de verdade desse time. E ele teve aparições pelo City entre 1966 e 77, ganhando Primeira Divisão, FA Cup, Copa da Liga 2 vezes, Community Shield 2 vezes e a Copa dos Campeões Vencedores da Europa, além de ter sido eleito o jogador de futebol do ano pelos jornalistas. Isso tudo como treinador e jogador do City. E o ex-atacante do City, Denis Law, morreu aos 84 anos, uma semana em que perdemos duas lendas do City. E a curiosidade da semana para embarcar nessa ida é uma curiosidade dupla. A começar com a contribuição de Tony Book, o City foi campeão europeu antes mesmo de ter erguido a Champions League. A extinta European Cup Winners' Cup foi conquistada pelo time azul de Manchester em 1970. O City venceu a final em cima do Górnik Zabrze, da Polônia. Isso porque foi campeão da FA Cup no ano de 1969. E a outra curiosidade é sobre o segundo, Denis Law. Ele era um jogador do Manchester United, foi despejado do clube, mas gostaria de ficar em Manchester. Foi quando o City apareceu com um contrato e, em 1974, Law rebaixou o Manchester United pelo Manchester City em pleno Old Trafford, num derby de Manchester, com um gol de calcanhar. E a curiosidade, ou melhor, as curiosidades da semana, elas que não podem faltar no programa, são em homenagem a esses dois ícones do Manchester City, que eles descansem em paz e serão sempre lembrados no fundo de nossos corações. Com isso, chegamos ao fim do episódio de hoje. Se você gostou, já sabe, envie para o seu amigo, família, quem quer que goste de futebol inglês e aproveite o cupom exclusivo do City Extra Português na Puma. Está precisando de uma camisa do City? Quer ficar com a peita do Citão à vista? Entre na descrição deste episódio e pegue 15% de desconto na loja da Puma Online para vestir a sua camisa favorita do time azul de Manchester. E é assim que eu me despeço hoje. Um grande abraço do Krieger e fui! Eu amo fazer isso.